Você já parou para pensar como alguém que ganha um salário mínimo e meio pode ter mais dinheiro guardado do que gente que ganha o triplo? Hoje eu vou te contar a história de Dona Conceição, uma diarista de São Paulo que nunca ganhou mais que R$ 2.000 por mês. Uma mulher que limpa a casa dos outros desde os 23 anos, que ficou viúva com 2 filhos pequenos. E mesmo assim, ela tem algo que 90% das pessoas não têm: 0 dívidas e R$ 240 mil guardados. Como isso é possível? Porque ela descobriu um ritual. Algo que ela fazia todo dia 5 do mês, sem falta, durante 35 anos. Um sistema tão simples que parece absurdo, mas funcionou. Se você quer descobrir o segredo que a mãe dela deixou escrito num velho caderno de capa preta, fica até o final. A única coisa que eu te peço é que você se inscreva, porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente muda vidas. No bairro de Sapopemba, zona leste de São Paulo, onde as ruas cheiram a pão de manhã e a feijão à tarde, morava Conceição. Todo mundo chamava ela de Dona Ceiça. Um apartamento de 45 metros quadrados no BNH. Financiamento antigo dos pais, quitado há anos. Condomínio de R$ 380 por mês. Um tesouro que ela cuidava como relíquia sagrada. Toda manhã, o despertador tocava às 5h15. Ela lavava o rosto com água fria, prendia o cabelo num coque e vestia seu uniforme, calça jeans surrada no joelho e camiseta branca da Marisa. Café coado no pano, pão com margarina. E pegava o ônibus antes das 6. 5 casas por semana. 25 horas de joelho no chão, esfregando o piso dos outros. R$ 2.000 por mês. Era isso que o esforço dela valia para o mundo. Mas Dona Ceiça não reclamava. Aprendeu isso com a mãe, Dona Raimunda, que foi zeladora de um prédio na Muca por 40 anos. Criou 4 filhos sozinha depois que o marido sumiu numa noite de inverno. E todo dia 5 do mês, Dona Raimunda fazia algo estranho. Acordava antes do sol nascer, ia até a Caixa Econômica, sacava dinheiro vivo e voltava com um envelope que guardava numa lata de Nescau escondida em cima do guarda-roupa. Ninguém tocava naquela lata. Era sagrada. Depois, sentava com um caderno de capa preta. Escrevia números, somava, diminuía. E quando fechava o caderno, sempre dizia a mesma coisa: esse mês não devo nada para ninguém. Dona Ceiça não entendeu até a mãe morrer. Numa terça-feira de novembro, Dona Raimunda deitou para descansar depois do almoço e não acordou mais. O coração simplesmente parou. Dona Ceiça, com 23 anos, esvaziou o apartamento da mãe e no guarda-roupa encontrou a lata de Nescau. Dentro tinha R$ 170 mil. E o caderno preto com todas as contas da vida dela. A última página dizia: para os meus filhos, para que nunca tenham que se ajoelhar para ninguém. Dona Ceiça chorou abraçada naquele caderno e naquela noite tomou uma decisão. Faria exatamente a mesma coisa. Todo dia, 5, até o dia da morte dela. Os primeiros anos foram mais fáceis. Dona Ceiça casou com seu Joaquim, eletricista de mãos grandes e coração bom. Tiveram 2 filhos, Mateus e Ana Clara. Seu Joaquim ganhava bem. Juntos passavam de R$ 4.000. Podiam ter comprado carro, podiam ter feito financiamento, viver igual todo mundo. Mas Dona Ceiça mantinha o ritual. Todo dia 5, R$ 400 pro envelope. Seu Joaquim olhava com carinho, sem entender direito, mas confiava nela. Então veio o ano de 2006. Seu Joaquim trabalhava numa obra no centro, um prédio antigo. Subiu para verificar uma instalação no 4º andar. Ninguém sabe o que aconteceu. Um fio solto, um andaime mal colocado. Azar. Encontraram ele no pátio interno. Não sofreu, disseram. Foi instantâneo. Dona Ceiça tinha 41 anos. Os filhos, 12 e 9. O mundo ficou escuro. A pensão por morte demorou 4 meses. 4 meses segurando uma casa sozinha com salário de diarista. Veio a primeira tentação.
Seu Fernando, da loja de eletrodomésticos da esquina, apareceu com um folheto. Dona Ceiça, eu vi que a senhora está apertada. Tenho um carnê bom aqui, máquina de lavar nova, o que precisar. R$ 50 por mês. Nem sente. R$ 50. Tão fácil, tão pequeno. Dona Ceiça olhou o folheto, olhou para os filhos, olhou para a máquina velha que tinha que dar tapa para funcionar e lembrou da voz da mãe. Dívida é que nem barata. Entra uma e quando você vê a casa tá cheia. Obrigada, seu Fernando, mas não. 2 anos depois, a crise de 2008. As patroas da Vila Mariana não precisavam mais de diarista 5 dias. Com 2 bastava, ou nenhum. Em 3 meses perdeu 2 casas. O salário caiu para R$ 1.200. R$ 1.200 para condomínio, luz, gás e comida de 3. Mas não tocou na lata de Nescau. Apertou onde dava. Café da promoção do açaí. Carne 1 vez por semana. Feijão com arroz de segunda a sexta. Mãe, por que a gente não come mais bife? Perguntou Ana Clara. Porque feijão dá mais força, filha. Por isso que brasileiro aguenta tudo. 8 meses durou aquela travessia. 8 meses contando centavo. Mas o envelope continuava enchendo e o caderno continuava dizendo: esse mês não devo nada para ninguém. Foi nesses meses de aperto que Dona Ceiça abriu o caderno da mãe pela primeira vez em anos. Não para chorar, para aprender. E estava tudo ali, página por página, o sistema completo. O que Dona Raimunda chamava de o ritual do dia 5. Primeiro passo, o envelope sagrado. Todo dia 5, antes de fazer qualquer coisa, sacar uma quantia fixa em dinheiro vivo. Esse dinheiro não existe para o mês. Vai direto para a lata. Não se toca, nunca. Segundo passo, a ronda dos 4. 4 gastos fixos pagos antes de tudo. Condomínio, luz, gás, celular, no débito automático, sem pensar. Terceiro passo, o caderno. Escrever o que entra, o que sai fixo, o que sobra para viver. E no final, a frase sagrada: esse mês não devo nada para ninguém. Quarto passo, a regra do dinheiro vivo. O resto do mês, só dinheiro vivo, nada de cartão. Sacar R$ 300 no dia 5, outros 300 no dia 20. Se sobrar, pro envelope. O cartão fica na gaveta só para emergência médica. Dona Ceiça leu aquelas páginas e sentiu a mãe sentada do lado dela. Tá vendo, filha? Não é mágica. É disciplina, não é sorte, é decisão. A partir daquela noite, Dona Ceiça não só seguiu o sistema, ela aperfeiçoou, comprava na feira do bairro, nunca no supermercado. Marca genérica sempre, carne 2 vezes por semana, peixe do que chegou hoje, o mais barato, roupa na feira da madrugada do Brás, OLX para as coisas dos filhos, uniforme de trabalho da Lojas Americanas, lazer, caminhada no Parque do Carmo, um café dividido com as amigas, novela à noite, TV aberta, nunca streaming. Bingo 1 vez por mês com orçamento fixo de R$ 20. E o 13º e as férias, intocáveis, direto pro envelope. Dinheiro é que nem água, ela dizia para os filhos. Se você não coloca num copo, derrama. O copo são as regras. Sem regras, não tem economia. Só tem desculpa. O sistema foi testado muitas vezes. Deus quis ter certeza de que Dona Ceiça tinha aprendido de verdade. A primeira prova grande veio em 2015. Mateus, o filho mais velho, rompeu os ligamentos jogando bola. Fila de espera no SUS. 11 meses. 11 meses sem poder andar direito. 11 meses perdendo chance de trabalho. Dona Ceiça não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, foi numa clínica particular. R$ 17.000. O preço do joelho do filho. Pela primeira vez na vida, abriu a lata de Nescau para algo que não fosse o depósito semestral na poupança. Contou as notas com as mãos tremendo. Pagou em dinheiro. Sem financiamento, sem empréstimo,
sem juros. Mateus foi operado naquela mesma semana. Levou 2 anos para recuperar aquele dinheiro no envelope. 2 anos apertando ainda mais. Mas recuperou, centavo por centavo. A segunda prova veio em 2020. O vírus, o lockdown, 3 meses sem poder trabalhar. As patroas ligavam. Dona Ceissa, desculpa, mas até isso passar, não dá para ter você aqui em casa. Recebeu o auxílio emergencial, R$ 600 por mês. As vizinhas entraram em desespero. Dona Mara, do apartamento de baixo, foi a primeira a pegar empréstimo no app. Depois outro, depois antecipação do FGTS. Dona Ceissa não pediu nada. Abriu a lata, tirou o necessário para cobrir a diferença. Comeu mais feijão, apagou luzes, andou a pé em vez de pegar ônibus mesmo quando não tinha restrição. E todo dia, 5 daqueles 3 meses de quarentena, mesmo sem entrar dinheiro como antes, abriu o caderno e escreveu a frase: "Esse mês não devo nada para ninguém." Dona Mara visitou ela um dia, quase chorando. "Ceissa, eu não sei como você faz. Eu ganho mais que você e tô afogada. Devo 8.000 de cartão. Já ligaram da Serasa 3 vezes essa semana. Não durmo." Dona Ceissa olhou com compaixão. "Mara, não é quanto você ganha, é quanto você guarda. E principalmente é quanto você não deve. Mas você não vive, Ceissa. Nunca compra nada. Nunca se dá um agrado." Dona Ceissa sorriu. "Não, Mara, eu não devo, e isso me deixa dormir toda noite que nem neném." Dona Mara foi embora sem entender. Talvez nunca fosse entender, mas Dona Ceissa sabia que a mãe, de algum lugar, estava sorrindo. Hoje, Dona Ceissa tem 58 anos, continua limpando casa, continua ganhando R$ 2.000 por mês, continua morando no mesmo apartamento de Sapopemba, mas quando abre a conta do banco, vê números que muito profissional com salário de R$ 10.000 nunca vai ver. R$ 240.000 na poupança, 45.000 numa previdência privada, 0 dívidas. E algo mais valioso que tudo isso junto. Quando Ana Clara quis fazer faculdade, Dona Ceissa pagou a matrícula em dinheiro, sem FIIs, sem dívida, perseguindo a filha por anos. Quando Mateus encontrou um apartamento para sair de casa, Dona Ceissa deu a entrada, R$ 10.000 em notas. "Pedi para você começar sem dever nada para ninguém, filho. Todo verão, Dona Ceissa passa 1 semana em Praia Grande. Pousada reservada com 8 meses de antecedência. Paga à vista. Quando doeu um dente, foi no dentista particular. O SUS demorava 9 meses. Ela não podia esperar. Pagou e continuou sorrindo. Uns meses atrás, Ana Clara visitou ela com os olhos molhados. "Mãe, uma colega do trabalho tá com problema. Ganha o dobro de mim, mas deve R$ 50.000. Não sabe como sair. Contei do caderno, do envelope. Ela me olhou como se eu fosse louca." Dona Ceissa balançou a cabeça devagar. "Filha, a maioria das pessoas acha que dinheiro é para gastar. Sua avó me ensinou que dinheiro é para proteger. Não é a mesma coisa. E você nunca se arrependeu, mãe. Nunca quis comprar uma coisa cara, se dar um luxo." Dona Ceissa olhou pela janela. O mesmo bairro de sempre. As mesmas ruas. "Meu luxo é não ter medo, filha. Meu luxo é que quando o telefone toca, nunca é banco cobrando. Meu luxo é dormir tranquila. Isso não se compra com bolsa cara nenhuma." Levantou, foi até o armário do corredor e desceu a lata de Nescau. "Isso é sua herança. Não só o dinheiro, o sistema, o caderno, a disciplina. Me promete que vai seguir." Ana Clara abraçou a mãe. "Prometo, mãe." E assim termina a história de Dona Conceição, uma diarista, uma viúva. Uma mulher que nunca ganhou mais de R$ 2.000, mas uma mulher livre. Olha bem o que acabou de passar na sua frente. Uma mulher sem diploma universitário, sem herança milionária, sem golpe de sorte, sem loteria, só um caderno, uma lata de Nescau e uma decisão repetida todo dia 5 durante 35 anos.
Enquanto outros ganhavam mais e deviam mais, ela ganhava pouco e não devia nada. Enquanto outros financiavam carro que não precisavam, ela andava de ônibus e economizava. Enquanto outros compravam roupa de marca para impressionar desconhecido, ela vestia da feira e dormia em paz. Qual é a diferença entre Dona Ceissa e Dona Mara? As duas são diaristas. As duas moram no mesmo prédio. Dona Mara ganha mais, mas Dona Mara deve e Dona Ceissa não. Essa é toda a diferença. Não é o salário, é o sistema. Não é quanto entra, é quanto você guarda e quanto você não deve. Hoje eu pergunto para você que está me ouvindo. Quantas vezes você disse não dá, enquanto pagava parcela de coisa que nem lembra? Quantas vezes culpou o salário quando o problema era a bagunça? Quantas noites você perdeu o sono pensando em dívida? O sistema de Dona Ceissa não é mágica, é disciplina que vira hábito. É dizer não hoje para poder dizer sim amanhã, todo dia 5. Antes de tudo, o envelope sagrado, os gastos fixos, o caderno e a frase que muda tudo. Esse mês não devo nada para ninguém. Como diz a palavra, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Você não precisa ganhar mais. Você precisa de um sistema e da fé para seguir mesmo quando dói. Se essa história tocou seu coração, escreve agora nos comentários. Não devo nada para ninguém, declara. Mesmo que ainda não seja verdade. Porque quando você declara, você começa a acreditar. E quando você acredita, você começa a viver. Se você quer mais histórias que transformam, que curam, que despertam, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho, porque aqui não é entretenimento, aqui é remédio para a alma. Compartilha esse vídeo com alguém afogado em dívida. Com aquele irmão que sempre chega apertado no fim do mês, com aquela amiga que não dorme por causa das contas. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para mudar, e não vai embora ainda não. Na sua tela vai aparecer outro vídeo, outra história. Pode ser exatamente a mensagem que você precisa hoje. Que Deus te abençoe, que te dê a disciplina de Dona Ceissa e a sabedoria de Dona Raimunda. E lembra, sua mãe te deixou mais que genes, te deixou exemplos. Agora é você que decide quais seguir. A gente se vê no próximo capítulo.